Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou o pastor Ademir de volta. É um vídeo sem edição, tá? Tranquilo, direto. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Se não é inscrito ainda, se inscreve, marca o sininho das notificações. E claro, né, se você se interessar pelo conteúdo do vídeo, tiver alguma opinião sobre isso, deixa aí nos comentários, isso ajuda bastante, beleza? Não sou o dono da verdade, o objetivo do nosso canal aqui é realmente tentar expor a cultura reformada, tá bom? E realmente mostrar o que é a fé reformada, o que é a igreja reformada, então eu sempre tenho esse objetivo, tá certo? Se você quiser cooperar, não é, com o canal, tá bom? Me ajudando a comprar livros, tá o link aí embaixo também aqui na descrição, certo? Do Pix. Se você quiser, por favor, se eu estou dando uma sugestão, não é? Dando essa sugestão para que, se você quiser que realmente eu tenha mais livros, né? Eu estou tentando fazer isso aí, tentando cada vez mais aumentar o acervo de livros aqui, porque é mais material para poder estudar, beleza? Então fica à vontade, tá bom? O objetivo então aqui é justamente esse, tá bom? O tema de hoje é simples. É algo que eu vejo de vez em quando aí na internet, que é justamente colocar, por exemplo, o calvinismo e o arminianismo em dois lados, não é? Em lados opostos. E a maneira como muitos fazem isso é uma maneira falaciosa. Eu vou explicar o porquê. Porque a impressão que dá nesses debates que é na internet é que os calvinistas são aqueles que dão ênfase à soberania de Deus, e nesse sentido, nessa ênfase na soberania de Deus, eles acabam anulando completamente a responsabilidade humana. E os arminianos, não é, do outro lado, são aqueles que dão ênfase à responsabilidade humana e em detrimento da soberania de Deus, certo? Eu queria dizer que isso é ridículo, é falacioso, não é? Isso é um fantoche que inventaram do calvinismo. Eu não sei por que pessoas falam sobre isso, né? Eu penso que, geralmente, se alguém vai tentar trazer essa ideia de que o calvinismo ensina, não é, de fato, oficialmente, que Deus é absolutamente soberano e o homem, então, é um boneco, é um robô, o homem não tem responsabilidade, não tem liberdade moral nem nada disso aí, então essa pessoa não estudou absolutamente nada do calvinismo. Nada, nada. E se essa pessoa pegou algum tipo de material, eu posso garantir que o que essa pessoa estudou foi de teólogos particulares. Entende? Por mais que eu saiba que tenha vários teólogos que se identificam com o calvinismo, eles não representam a fé reformada. Tá bom? Eu queria deixar isso muito claro para vocês, né? Vou ver aqui o documento. Não, tá em outro lugar. Mas quando eu penso em fé reformada, em calvinismo de fato, eu penso muito mais na confessionalidade. É claro, nós estamos pensando em João Calvino como aquele que, como um reformador, organizou o pensamento reformado, mas organizou o pensamento reformado não significa dizer que ele desenvolveu bem o pensamento reformado. Há muita coisa que foi desenvolvida, não é, por Teodoro de Beza e ainda depois, não é, pelas igrejas reformadas. Então, quando eu penso em calvinismo ou em fé reformada, eu estou pensando em algo que está muito mais ligado à confessionalidade, porque é esse o material histórico que as igrejas reformadas confessam, subscrevem. Tá certo? E em nossas confissões, na teologia oficial reformada, certo? Eu digo teologia da igreja, teologia confessional e não teologia de teólogos particulares, tá bom? Não existe esse lance de o calvinismo dar ênfase à soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana. Isso não existe, tá? Não existe. Muito pelo contrário. Nós, não, como reformados, nós não conseguimos, e Calvino pensava assim, tá? Nós não conseguimos, nesse sentido, jamais olhar para a soberania de Deus na salvação do homem sem que esta tenha fruto dessa salvação, fruto na vida do homem, certo? Para nós não faz sentido. Nós entendemos que fé, por exemplo, é obras. Não dá para entender fé sem as obras. Fé para nós reformados não é um discurso, entendeu? Não existe esse negócio de fé e de discurso. A fé, ela só pode ser manifesta por meio da obediência à palavra de Deus. Fé e obediência não separam. Então, como é que nós não valorizamos a responsabilidade humana? Nós temos plena consciência. Nenhum calvinista de fato, reformado de fato, se sente um robô. Nós não estamos negando nossa responsabilidade, não é? Nós temos responsabilidade em cuidar da nossa família, em conduzi-los no caminho do Senhor. Nós temos responsabilidade em pregar o Evangelho. Não é? Nós lutamos contra o pecado. Então, tudo isso mostra que nós cremos sim que nós temos liberdade, que nós somos seres livres nesse sentido,
tá? O que nós não cremos é que a liberdade, o que é chamado de livre-arbítrio aí, pelos arminianos, não é, é aquilo que eles dizem. Porque realmente o que eles afirmam não é que essa liberdade, ela ultrapassa a soberania de Deus. Ela está além da soberania de Deus. Entende? Quase como se Deus não pudesse agir contra essa liberdade. E como se Deus valorizasse de maneira suprema a liberdade que ele deu ao homem. Isso é ridículo, tá bom? Nós perdemos dons na queda. Então isso não é bíblico. Essa tentativa que existe hoje, não é? De algumas pessoas que não querem serem rotuladas de calvinistas ou arminianos, de ficar tentando colocar um contra o outro, dizendo bem assim, tá vendo aí, ó? O calvinismo, ele dá ênfase à soberania de Deus e os arminianos à responsabilidade humana. Eu não sou calvinista nem arminiano. Eu penso que tanto Deus é soberano como o homem é responsável. Mas essa sempre foi a fé reformada. Hã? Confessar que Deus é absolutamente soberano e o homem é responsável, isso é a fé reformada, é calvinismo. Entendeu a situação? Então as pessoas que estão tentando se esquivar dos rótulos, digamos assim, elas estão sendo desonestas, né? No mínimo. Ou então muito ignorantes com relação ao que vem a ser o calvinismo de fato. Tá certo? Acreditar na soberania de Deus absoluta e ao mesmo tempo na responsabilidade humana é aquilo que nós reformados fazemos, nós cremos assim. Porque é isso que a Escritura ensina. Tá certo? É isso que a Escritura ensina. Ok? Tá fechado? Para não ficar entendendo que é simplesmente isso. Resume-se a isso. Não. Então, reformado que é reformado, calvinista que é calvinista, dá ênfase somente à soberania. Então, tudo é predestinação, tudo é soberania de Deus e o homem não faz. Sim, o homem faz. O homem foi chamado à responsabilidade. Tá bom? Esse é o ponto. Nós somos responsáveis, sim. Acabou. Não tem como negar isso. É o que a Escritura ensina. E essa é a fé reformada. Esse é o entendimento, né, soteriológico calvinista. Não tem esse negócio de que o homem é simplesmente um robô. Isso é um fantoche que pessoas desonestas fazem ou batem no calvinismo. Estão errados, tá bom? Então, antes de você ficar falando que o calvinismo é oposto ao arminianismo, não é? No sentido de que o calvinismo fala sobre a soberania de Deus e o arminianismo é que valoriza a responsabilidade humana, não é? Tá totalmente errado. O que o arminianismo ensina oficialmente ou de maneira confessional é algo que nós não consideramos como fé, por exemplo, tá? Não consideramos como fé. Aquilo não é fé, não é erro teológico, é heresia pura, tá bom? Porque eles colocam a liberdade humana, esse livre-arbítrio, então, como sendo algo determinante. Deus não pode, nesse sentido, fazer nada além disso, não é? Ele tem que ser obrigado a respeitar essa liberdade nesse sentido do homem. Então, Deus está submisso à liberdade humana. No fim, esse é o resultado. Não é à toa que a conclusão lógica do arminianismo, de fato, não é, é o teísmo aberto, é a teologia relacional, tá bom? Então isso é heresia para nós, heresia, tá bom? Nós não precisamos da ajuda dos arminianos para olhar mais para a responsabilidade humana. Tudo isso nós já temos no calvinismo, tudo isso nós já temos na fé reformada. Nós cremos na soberania de Deus, Deus é soberano, acabou, é o que a Escritura ensina. E se você vai pensar disso, dessa verdade, de uma maneira mais simples, não é? Sem precisar ser biblicista, não precisa ficar toda hora usando o versículo bíblico para querer ficar provando nada não. Isso aí para mim é coisa de gente tola, entendeu? A Escritura é muito clara, você que é um cristão sabe, você não lê a Bíblia, então você sabe muito bem. Eu não preciso ficar toda hora esfregando o texto na cara de ninguém, não. Isso não é necessário, tá bom? Você sabe que se você for procurar, você vai achar. É simples, leia a Escritura como um todo, tenha uma visão panorâmica da Bíblia e depois você responda. Você responda. Como é que o ser humano tem essa liberdade absoluta, não é? A parte da soberania de Deus, sendo que você lê a Escritura e você percebe que tudo depende de Deus. Nós existimos porque dependemos de Deus para existir. Acabou. Entendeu? Então Deus é soberano absolutamente. Acabou. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis. Isso pode até ser, ou parecer nesse sentido, algo antagônico ou contraditório, mas porque nós é que somos limitados para entender como é que isso se encaixa. Não interessa. Eu não sou habilitado como ser humano para poder compreender tudo. Eu só posso confessar aquilo que a Bíblia ensina. E é isso que o bom reformado faz. O reformado confessa o que a Escritura ensina, ainda que isso nos ofenda, ainda que isso nos magoe, que ultrapasse o nosso bom senso, não importa, nós confessamos integralmente aquilo que a Escritura diz, tá bom? Doa a quem doer. E é isso que a Escritura nos mostra, um Deus totalmente soberano, absolutamente soberano, e o homem sendo chamado à sua responsabilidade. Simples assim, tá bom? Então
Não vá por fantoches sobre o calvinismo. Estude a fé reformada. Não vá por debatezinhos da internet. Nem por pessoas que se postam como calvinistas e não são membros de igreja reformada, não são pastores de igrejas reformadas, tá? Há uma diferença muito grande dessas coisas aí. Então, estude bem direitinho. Qualquer dúvida, é só deixar a pergunta aí. Valeu? Muito obrigado. Ajuda com os livros se você puder e compartilha, não é, com todo mundo que você conhece esse vídeo, porque o assunto é importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado.